Olá pessoal, edital do INSS devidamente publicado, conteúdo da nossa prova já definido. Vamos nesta aula de hoje aprender sobre o item 2 lá do edital, falando sobre legislação previdenciária, o seu conteúdo, as suas fontes, a autonomia, a aplicação das normas previdenciárias, vigência, hierarquia, interpretação e integração. Vamos então aprender sobre esta maravilhosa legislação previdenciária. Acompanhem conosco. Primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de legislação previdenciária. O que é legislação previdenciária? Ela é o conjunto de normas que tratam tanto da organização quanto do funcionamento do sistema previdenciário. Nós vamos ver que é possível que determinadas normas elas tratem também do direito previdenciário, do sistema previdenciário de sua organização, além de também tratar de outros ramos do conhecimento, como outras técnicas protetivas, como é o caso da saúde e da assistência social. Mas, basicamente, é o conjunto dessas normas que tratam de como que o sistema previdenciário ele se organiza e como que ele funciona. E para isso, pessoal, precisamos traçar uma pequena diferença entre o direito previdenciário e a legislação previdenciária. O direito previdenciário, pessoal, é o ramo do direito, o ramo jurídico, que estuda os princípios e as regras gerais do custeio da Seguridade Social e os princípios e regras da Previdência Social, dos requisitos legais para a concessão dos seus benefícios e serviços. E por óbvio que estes princípios e regras, tanto gerais quanto específicas, elas estão trazidas também na legislação previdenciária. Portanto, se você vai estudar o direito previdenciário, necessariamente tem que estudar e conhecer a legislação previdenciária, que traz a organização, o funcionamento, os princípios e regras do sistema previdenciário, tá? Nós vamos ver que alguns benefícios que não têm a natureza previdenciária também se inserem hoje na operacionalização, ou seja, quem que concede, analisa e mantém esses benefícios é o INSS. Portanto, muitas vezes, algumas normas que, apesar de não tratar especificamente de direito previdenciário, de benefício previdenciário, hoje ele é incluído como legislação previdenciária justamente pelo fato de o INSS, a autarquia federal responsável pela análise, concessão e manutenção dos benefícios previdenciários, também analisa, concede e mantém benefícios de natureza assistencial também, ok? Tanto é que no nosso edital está cobrando também o benefício da Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício de cunho assistencial e não previdenciário, que, como já vimos anteriormente, a grande diferença da assistência para a previdência é que a previdência tem o caráter de filiação obrigatória e contribuição necessariamente, enquanto que a assistência social, junto com a saúde, não exige uma contribuição direta dos seus beneficiários, ok? Legislação previdenciária organiza e funciona o sistema, traz princípios e regras, direito previdenciário, ramo do direito que estuda justamente a legislação previdenciária, ok? Não vamos confundir mais na hora de responder a nossa prova.
A legislação previdenciária, como nós já falamos até um pouco quando falamos da diferença do direito previdenciário para a legislação previdenciária, ela possui um conteúdo geral, mas também um conteúdo específico, porque ela abrange, como nós já vimos, não somente a parte de custeio de toda a Seguridade Social, previdência, assistência e saúde, como também as regras específicas, né, para concessão de benefícios, manutenção de benefícios, revisão de benefícios, cessação de benefícios. E aqui nós trazemos um exemplo muito claro, né, de tudo o que nós viemos falando até agora, que é a Lei 8.212, a Lei Orgânica da Seguridade Social. Ela é uma norma jurídica que tem relação com toda a Seguridade Social. Ela, por exemplo, traz princípios e objetivos a serem alcançados pela assistência social, princípios e objetivos da saúde, princípios e objetivos da previdência social e traz, inclusive, uma relação de contribuintes que vai coincidir com a relação de segurados da previdência social, que é tratada lá na Lei 8.213, de 91, que trata do plano de benefícios da Previdência Social. Então, este conteúdo, ele pode ser específico e pode ter também uma abrangência mais ampla, uma abrangência geral. E aqui, pessoal, vamos então identificar as fontes, né, do direito previdenciário, as fontes da legislação previdenciária. Mas quando a gente fala em fonte, o que vem logo à nossa cabeça? Fonte, ela é a origem, né? É de onde que sai, de onde que é criado alguma coisa. Então aí nós temos fonte de água, fonte de luz, fonte de renda. Então isso significa a origem da água, da luz ou da renda. Então é isso que no meio comum fonte significa. Mas quando nós tratamos de fonte no direito previdenciário, ela abrange tanto a origem quanto o processo de formação das normas previdenciárias. Por isso que nós precisamos entender pelo menos duas classificações básicas dessas fontes da legislação previdenciária. Então, como é que a gente pode classificar as fontes da legislação previdenciária? Numa primeira classificação, nós temos fontes materiais e fontes formais. O que seriam essas fontes materiais? É aquilo que acontece no mundo fenomênico, é aquilo que acontece no nosso mundo real, os fenômenos sociais que geram, então, a necessidade da criação da norma jurídica. É o que acontece na nossa sociedade, como problemas, pandemias, crises, fatores econômicos, políticos, sociais, que demandam que venha uma norma para justamente regular aquela situação social fática que acontece no dia a dia. Exemplo, nascimento de uma criança. Isso independe de norma para acontecer. Porém, quais os efeitos que o nascimento de uma criança vai gerar? Em relação aos pais, em relação ao Estado, em relação às políticas públicas, em relação à sociedade, em relação aos direitos junto à escola, à saúde. Então vejam, o fato em si, o nascimento da criança, independe de ter uma lei para que isto ocorra. Porém, o fato de ter nascido uma criança gerou então a necessidade de normas jurídicas para regulamentar os efeitos que aquele nascimento pode trazer. E aí nós temos normas do direito civil que trata do nascimento, nós temos normas de direito, de biodireito, né? Nós temos normas previdenciárias, nós temos normas trabalhistas que atribuem um efeito jurídico àquele nascimento,
como é o caso do salário maternidade, como é o caso da possibilidade de adoção, como é o caso de licença maternidade, enfim. Então, uma fonte do direito previdenciário, uma fonte da legislação previdenciária, tem a classificação como material, que são os fenômenos sociais. E nós temos também as fontes formais, que são justamente os atos jurídicos produzidos efetivamente criados, né? A lei, stricto sensu, ela é a fonte formal por excelência. E é muito comum a influência das fontes materiais na criação dessas normas previdenciárias. Por exemplo, o evento morte. Não precisa de uma lei, né, para autorizar, entre aspas, a pessoa vir a falecer. Porém, o fato de uma pessoa morrer, ela influencia na produção de uma norma para que ela traga efeitos jurídicos àquele óbito nas mais diversas esferas do ramo do direito, como a esfera do direito civil, quando se trata de direitos sucessórios, em relação ao direito previdenciário na concessão de pensão por morte, e assim sucessivamente. Além da classificação como fonte formal e fonte material, nós temos as fontes primárias e as fontes secundárias. Lembrando que as fontes primárias se referem ao processo legislativo originário, ou seja, aqueles procedimentos previstos na Constituição Federal para que sejam produzidas normas jurídicas, né? É aquele processo de criação originária que o Poder Legislativo tem para produzir a Constituição Federal, emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, resoluções do Senado, decreto legislativo, que são as fontes principais, primordiais de legislação. E temos também aquelas fontes secundárias das legislações previdenciárias, que são aquelas que derivam, né, da lei, né, derivam das normas originárias, a exemplo de decretos, regulamentos, portarias, instruções normativas, ok? Então, classificação das fontes da legislação previdenciária: materiais, que são os fatos ocorridos na sociedade, os fenômenos sociais. Nós temos as fontes formais, que é a legislação produzida pelo Poder Legislativo, no caso das medidas provisórias também produzidas pelo Poder Executivo. E quanto a sua importância, nós temos as fontes primárias, que são oriundas do efetivo processo legislativo originário, e nós temos as fontes secundárias, que vêm, né, são fontes formais, que vêm para regulamentar ou trazer formas de aplicação, né, dessas leis, que são decretos, atos normativos em geral, como instruções normativas, resoluções, portarias. As principais fontes formais do direito previdenciário e também, né, dos outros ramos do direito é aquele oriundo do processo legislativo, que trazem à baila, que produzem, que criam a Constituição Federal, as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções do Senado. Neste contexto, nós estamos falando de fontes formais e primárias, né, que são oriundas do processo legislativo originário, incluindo nesse contexto de lei, lato sensu, ou seja, ampliando este rol, por isso que nós chamamos não de lei especificamente, mas de legislação, os atos normativos que são emanados do Poder Executivo para regulamentar
estas normas oriundas do processo legislativo originário, que são os decretos, instruções normativas, portarias, que não trazem inovações não previstas em lei, apenas a regulamentam, a interpretam para a sua execução. E hoje, pessoal, devido aos benefícios que são devidos pela Previdência Social, tanto de natureza previdenciária quanto de natureza também assistencial, trago para os doutores e doutoras as principais normas previdências que devem ser utilizadas no estudo do direito previdenciário, as principais fontes formais da legislação previdenciária. Por óbvio, nós temos aí a Constituição Federal, que prevê a criação de um sistema de seguridade social, como já visto na primeira aula. A Lei 8.212, que trata da organização da Seguridade Social, bem como do seu custeio, e aí relacionada à assistência, previdência social e saúde. A Lei 8.213, que trata do plano de benefícios da Previdência Social. A Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê o benefício de um salário mínimo às pessoas com deficiência, aos idosos, assim definidos nos termos da própria lei, que é um benefício operacionalizado hoje pelo INSS. Temos a Lei 10.779, que trata do seguro-desemprego devido aos pescadores artesanais, benefício mais conhecido como seguro-defeso do pescador artesanal. A Lei Complementar número 142 de 2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência, e aqui precisamos fazer a distinção do benefício assistencial devido à pessoa com deficiência. Como nós já falamos, natureza assistencial não depende de contribuição para que este beneficiário receba este benefício que tem cunho assistencial, e a aposentadoria da pessoa com deficiência nas suas duas modalidades, por idade ou por tempo de contribuição, esta sim exigindo-se contribuição prévia e direta do segurado para ter direito ao seu benefício. Então, essa lei trata especificamente desta aposentadoria para as pessoas com deficiência. Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz também dispositivos que impactam no reconhecimento do direito às pessoas com deficiência, tanto por parte dos benefícios assistenciais quanto dos benefícios previdenciários, que define o que é pessoa com deficiência, né? Quais os graus de deficiência. Então está tudo lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem justamente o impacto no reconhecimento do direito aos benefícios, né, previdenciários e assistenciais no âmbito da Seguridade Social. Da mesma forma, a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que define lá, dá o conceito do que é a pessoa idosa, tanto para benefícios previdenciários quanto assistenciais. Então, todas essas leis que nós citamos são fontes formais primárias, são oriundas do processo legislativo, lá do Congresso Nacional, para a sua aprovação. E agora nós vamos falar das fontes formais secundárias, que é o Decreto 3.048, um decreto oriundo do Poder Executivo que regulamenta as leis 8.212 e 8.213, que é o decreto que aprova o regulamento da Previdência Social. Temos o Decreto 6.214 de 97 também, que é o decreto que regulamenta a Lei 8.742, a lei que trata do benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência. O Decreto 8.424 de 2015, que regulamenta a Lei 10.779 de 2003, que trata
do seguro defeso ao pescador artesanal. Temos a Instrução Normativa número 128 de 2022, publicada em 29 de março de 2022, e que trata da aplicação da legislação, tanto da lei quanto dos decretos, no âmbito do INSS. Então, a Instrução Normativa 128 do INSS, um ato que foi publicado pelo presidente da autarquia, também é fonte formal da legislação previdenciária e se insere também no contexto de legislação previdenciária, juntamente com as portarias conjuntas do antigo Ministério do Desenvolvimento Social junto com o INSS, a número 3 de 2018, que trata da concessão, manutenção, revisão e cessação do benefício assistencial previsto lá na Lei 8742 no âmbito interno do INSS, como que será feita a análise pelos servidores, bem como a portaria do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, número 116, que aprova o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, órgão apartado, independente do INSS, ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência, que vamos detalhar mais as suas atribuições quando falarmos de recursos das decisões previdenciárias, ok? Então, pessoal, essas são as principais fontes formais da legislação previdenciária. Nós temos outras leis, nós inclusive vamos abordá-las quando tratarmos de legislações especiais afetas a benefícios, né, que são de natureza indenizatória, de natureza especial, que foram também incluídas no nosso edital da nossa prova, como os benefícios devidos às pessoas que tiveram hanseníase, síndrome de talidomida, vítimas do Césio 137, enfim, uma série de outras legislações que também se inclui na legislação previdenciária como fonte formal. Vamos falar um pouco agora sobre a autonomia do direito previdenciário, também conteúdo abordado lá no item 2 do nosso edital. E hoje, pessoal, está muito clara, né, essa autonomia. Nem sempre foi assim. Nós tivemos discussões doutrinárias a respeito da autonomia. No início as pessoas achavam que era um ramo do direito do trabalho. Uns disseram que o direito previdenciário ele veio oriundo do direito do trabalho. Algumas pessoas, alguns doutrinadores já defendem o contrário, que foi o direito do trabalho que veio do direito previdenciário, uma vez que sua origem está lá nos primórdios da humanidade, né? Como nós já vimos que a própria história, a evolução legislativa veio, né, com leis que tratavam justamente, né, de aposentadorias, de multos, enfim. Hoje em dia, pessoal, essa discussão é mais acadêmica do que prática, porque a autonomia de um ramo do direito decorre de princípios e conceitos jurídicos próprios, que é o caso do direito previdenciário, como, por exemplo, o conceito de salário de contribuição. Você só vê isso no direito previdenciário. Qualidade de segurado. Você também só vê este conceito no direito previdenciário. Período de graça, salário de benefício. Então vejam que o ramo do direito previdenciário, por possuir princípios e conceitos jurídicos próprios, princípios que também nós vimos lá na primeira aula, da universalidade de cobertura e atendimento, seletividade e distributividade, irredutibilidade dos valores dos benefícios. Então esses princípios próprios fazem com que o direito previdenciário ele seja autônomo em relação a outros ramos do direito, e isso está pacífico no dia, atualmente nos dias de hoje. O direito previdenciário ele é um ramo do direito pertencente, né, dentro da clássica divisão dos ramos jurídicos entre direito público e direito privado. É um ramo do direito público por excelência, uma vez que
é necessária a participação do Estado, e aí quando nós falamos Estado, é do Estado brasileiro, né? Incluindo todas as suas unidades federativas, a União Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios, onde cada um tem a sua competência, né, para legislar sobre direito previdenciário no âmbito da sua abrangência e não faz parte do direito privado. Como que isso pode vir cobrado na prova, pessoal? Direito previdenciário é a rama do direito privado. Certo ou errado? Errado. O que difere o direito público do direito privado são as pessoas que ali estão discutindo a sua relação jurídica. No âmbito do direito do trabalho, por exemplo, nós temos uma controvérsia entre empregado e empregador, ambos pessoas físicas, melhor, uma pessoa física e uma pessoa jurídica, pode até ser uma pessoa física, mas são pessoas, né, ali privadas que estão discutindo a relação. Quando nós traçamos uma relação jurídica de direito público, o Estado, lato sensu, o Estado, a União, o Distrito Federal, os municípios ou estados estão discutindo uma relação jurídica com um particular. Relação entre Estado e particular, direito público. Relação entre dois particulares, direito privado. Existe ainda, pessoal, na doutrina, para fins meramente acadêmicos, mas que pode vir a ser cobrado na prova, a questão de uma classificação onde coloca o direito previdenciário como ramo do direito social. E aqui nós precisamos fazer um esclarecimento que esta classificação não quer dizer quanto à natureza do ramo jurídico, mas sim quanto à sua classificação em relação aos direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, trazido lá pelo doutrinador Norberto Bobbio. E quando se trata de direitos trazidos como de segunda geração, é onde se encaixa então os direitos sociais, que estão lá previstos, né, nos artigos 5º, 6º da Constituição, que são os direitos ao trabalho, à lazer, à cultura, à previdência social, à saúde, à assistência. Então, pessoal, sempre que cair uma questão onde coloque a assertiva ligando o direito previdenciário ao direito privado, ela sempre estará errada. Pode vir na questão ligando o direito previdenciário como ramo do direito público, estará sempre correta. Se não tiver direito público e tiver direito social junto com uma alternativa para dizer se ele pertence ao ramo do direito social ou ao direito privado, não tenha dúvida, elimine o direito privado e coloque o direito social. O mais correto, direito previdenciário, ramo do direito público. Não tem direito público, tem direito social, ou direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, pode marcar essa alternativa. A única que você não pode dizer que está correta é associando o direito previdenciário ao direito privado, ok? Em relação à vigência e à eficácia, nós temos, pessoal, que a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, ela é que trata da vigência das leis que são produzidas aqui no Brasil. E normalmente toda lei que ela é publicada, lá nos seus últimos artigos, ela diz: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou ela diz: esta lei entrará em vigor decorridos 90 dias, 180 dias da sua publicação. Ou no primeiro dia do 4º mês após a sua publicação. Então a lei sempre vai dizer quando que ela vai viger. Se ela não trouxer isso expressamente, a LINDB lá, ela diz lá nos seus artigos 1º e 2º, que uma vez publicada, ela entra em vigor
45 dias após a sua publicação, com validade até ser modificada ou revogada. Este lapso temporal entre a publicação da lei e a sua vigência é chamada de vacatio legis, tempo entre a publicação da lei e a sua vigência, a produção dos seus efeitos, ok? Há umas exceções que nós temos em relação à vigência e eficácia da lei. Está trazido lá no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, quando diz que as contribuições sociais, né, que nós vamos falar delas quando falarmos de custeio da Seguridade Social, elas só podem ser exigidas após 90 dias da publicação da lei que as instituir ou do que as modificar. Então veja, se eu tenho uma lei publicada em 1º de janeiro, instituindo, né, as contribuições, elas só podem ser exigidas a partir de 1º de abril, 90 dias depois da publicação. Veja que neste exemplo, apesar da lei ser publicada em 1º de janeiro e ter a sua vigência desde essa data, a instituição de contribuições e, portanto, a cobrança de contribuições sociais só poderão ser realizadas 90 dias depois, ou seja, só terão a sua eficácia após 90 dias de vigência da lei. Ok, gente? Lembrando que um princípio que é aplicado sobremaneira no direito previdenciário é o tempus regit actum, onde literalmente, se nós formos fazer a tradução, significa que o tempo rege o ato, ou seja, os atos jurídicos se regem pela lei vigente na data em que eles ocorreram, ou na data do fato gerador, como, por exemplo, nós tivemos uma alteração no benefício de pensão por morte a partir de 2015, onde a pensão ela é concedida por um determinado prazo para quem tem menos de 44 anos. Portanto, se um óbito ocorreu antes da modificação da lei, em 2013, por exemplo, mesmo que seja requerido nos dias de hoje, será aplicada a legislação em vigor na data do fato gerador do benefício, que é o óbito. Portanto, independente da idade e independente de ter sido requerido atualmente com a modificação da lei, vai aplicar a lei vigente, a época que não previa um prazo para a concessão da pensão por morte. Portanto, será uma concessão da pensão por morte de maneira vitalícia. Também nós temos a vigência e a eficácia da legislação previdenciária no espaço. A regra geral é o princípio da territorialidade, ou seja, a legislação previdenciária tem eficácia nos limites do Brasil. Entretanto, pode haver situações em que, excepcionalmente, o princípio a vigorar não será o da territorialidade, sim o da extraterritorialidade, e nós vamos ver isso em detalhes mais adiante, e vamos fazer referência a esta aula de hoje quando nós falarmos disso, quando formos falar dos segurados da Previdência Social, em especial os empregados, onde é possível este trabalhador ser regido pela lei brasileira, mesmo ele estando no exterior, como nos casos de brasileiros que trabalham em sucursais ou agências do exterior de empresas nacionais ou com empresas brasileiras que são domiciliadas no exterior, se eles não forem abrangidos pelo regime de previdência social lá do país estrangeiro. Tá ok? No próximo bloco, então, nós vamos continuar
a tratar da legislação previdenciária, item 2 do nosso edital, que com certeza vai cair pelo menos umas 2 questões na nossa prova. Não saia daí e nos acompanhe logo em seguida.